Este é o nosso canal Virada na Consciência, eu sou o Ricardo Ferreira e já de antemão peço você que não é inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se, compartilha, já chega logo de voadora dando seu like, como eu sempre peço, ok? Talvez você deva estar estranhando pelo fato de eu estar de máscara, mas eu vou falar hoje sobre o coronavírus, ou a lepra, que era o coronavírus da época de Jesus, ok? E por que eu estou falando sobre isso? Pelo fato de eu ter sido diagnosticado com a Covid-19. É por isso que eu estou com essa frequência maior fazendo as gravações de meus vídeos, né? Então eu estou em quarentena e a minha quarentena ela vai só vai acabar semana que vem, ok? Então quero falar um pouco sobre isso porque eu tenho sentido na pele os efeitos devastadores dessa lepra do século XXI, que é a Covid-19, né? O isolamento social, os efeitos que ela causa em nosso corpo humano, né? E talvez o isolamento social que causa mais dor, né? Dor na alma, dor no espírito, a separação dos filhos, da esposa, enfim, são efeitos devastadores. E o texto para nossa reflexão, ele se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante, até o versículo 4. Diz assim o santo livro: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, aleluia, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra, aleluia. E disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Então Jesus ele queria que o leproso ele cumprisse o que foi determinado por Moisés no livro da lei, em Levítico, capítulo 14, versículo 1 em diante, você vai achar essa referência do qual Jesus estava dando por ordenança ao ex-leproso que ele fosse e ofertasse ainda, porque ainda a lei vigorava. Jesus ele disse que ele não veio destruir, ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir. E ele cumpriu todo o mandamento da lei para que nem eu nem você, que tenha fé em Cristo Jesus, viéssemos a viver pela lei, mas pela graça. Romanos 6,14 vai dizer: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o nome do Senhor. O que me deixa mais impactado em Jesus Cristo, que nesse texto sagrado aqui, a Bíblia diz que descendo ele do monte, aleluia, descendo ele do monte. Jesus ele tinha acabado de pregar o seu sermão, o sermão mais extenso, mais denso, mais qualificado, mais poderoso, com mais conteúdo. Ele deu ali a sua constituição celestial, aleluia. Ele trouxe ali a sua palavra aos seus súditos e agora ele desce do monte. Isso está falando de um Deus que não fica só, amado, na transcendência, ele também vem na emanência, ele também vem para o confronto pessoal, ele também vem para o encontro pessoal com a sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 57,15 vai dizer: assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, aleluia. Assim diz o alto, ele estava no monte, e o sublime que habita na eternidade, mas ele diz também: com o contrito de coração eu também habito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus também é um Deus que vem de encontro, amado, com as nossas necessidades. Lembra de Adão e Eva quando pecaram? A Bíblia diz em Gênesis 3,8 que eles ouviram a voz do Senhor e se esconderam porque estava nu. Mas independente do seu pecado, Adão e Eva ainda assim tiveram um encontro com o Senhor. Deus ainda foi até eles, amado. Independente do pecado, Deus foi atrás deles. Então, independente do meu e do seu pecado, Deus ainda vem atrás de nós. Deus, ele desceu, ele despiu-se da sua glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e veio até a mim e até você, miseráveis pecadores. Evangelho de João 1,11 vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberem, é lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem, aleluia, no seu nome. Então ele veio, amado, ele desceu do monte, louvado seja o nome do Senhor. E ele veio até nós, ele se despiu,
Filipenses 2, 5 e diante vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, aleluia, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu e você hoje temos acesso à gloriosa presença, porque quando ele estava lá na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o véu, oh glória, o véu, aleluia, o véu do tempo foi rasgado, aleluia, e agora já não há mais barreira, porque ele veio até nós. Bendito seja o nome do Senhor. E a vinda do Senhor, ela tem propósito. A vinda do Senhor, ela tem objetividade, amado. E qual é? O primeiro, a salvação. A salvação. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Adão perdeu no Éden, Jesus Cristo ganhou no deserto, ganhou no Calvário, e ele nos deu acesso à gloriosa salvação. Efésios 2:8 vai dizer que pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, aleluia, de Deus. É um favor de Deus a cada um de nós, a salvação eterna. 1 Timóteo 1,15, Paulo disse: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo, ele desceu do monte, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Versículo 16, Paulo ainda diz: mas para isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Jesus, ele está falando por meio de Paulo, conforme eu e você entendamos que nós somos os principais dos pecadores, é entender a minha miserabilidade, entender a minha decadência, entender o amor dele pela minha vida, e eu e você venhamos a nos tornar um exemplo para aqueles que haviam de crer para a eternidade. Lembra da oração sacerdotal, aleluia, de Jesus Cristo? Ele não só orou pelos seus discípulos que ali estavam, ele não só orou para os seus apóstolos que ali estavam, mas ele também orou por aqueles que haviam de crer, oh glória. Quando ele teve um encontro com Tomé, ele disse: Tomé, você, porque você viste, creste, mas bem mais aventurado, aleluia, aquele que não viu e creu. Então sobre mim e sobre você repousa uma bem-aventurança. Nós não vimos ele, nós não tocamos nele, mas pela fé, aleluia, nós cremos nele. Bendito seja o nome do Senhor. Ele veio nos salvar, aleluia. Ele veio nos salvar, ele veio te salvar, ele veio te libertar, ele veio curar os enfermos. A Bíblia diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não há cativeiro, não há enfermidade, não há coronavírus, não há AIDS, não há câncer, não há qualquer nenhuma enfermidade que possa refrear o poder de Jesus. Ele é poderoso, amado. Aleluia. Certa feita, quando ele estava pregando numa sinagoga, Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 4, versículo 17 em diante, a Bíblia diz que é dada uma oportunidade a Jesus. Ele pega o livro da lei, a Torá, e ele abre no profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, é o capítulo 61. E ele diz: o Espírito do Senhor, aleluia, é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, enfermidade da alma, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Por que ele cerrou o livro? Porque a Bíblia diz lá em Isaías 61 que
ele fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. E por que ele fecha? Porque ele falou, ainda não é o dia do juízo, ainda não chegou o dia da vingança. E qual é o dia? O dia é de evangelizar, o dia é de apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia é de curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios. E isso é o dia do Senhor, amado. Essa é a proposta de Jesus ainda. Ainda não chegou o juízo final, ainda a porta da graça está aberta. Bendito seja o nome do Senhor. Ele veio para saciar a nossa fome, amada, a nossa sede. João 6,35 diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, porque ele é a água que sacia toda a nossa sede. Aleluia. Eu amo Jesus, amado. Eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Que multidão era essa? E o texto continua no versículo 2. E eis que veio um leproso. E eis que veio alguém com a Covid-19, a lepra do século 21. Aí talvez você fale, mas pastor, eu nunca peguei a Covid, eu não tenho lepra. Eu não tenho hanseníase, né? Que é a lepra. Eu não tenho hanseníase, eu nunca peguei hanseníase, eu não tenho Covid-19, graças a Deus não peguei, mas você tem pecado. Eu tenho pecado. Eu sou pecador. Então essa é a pior lepra que o ser humano pode ter. A lepra do pecado. A lepra que até hoje a ciência não conseguiu cura. Só Jesus tem a cura para o pecado, amado. Todos nós temos esse vírus mortal que tem matado o ser humano desde a sua existência. Mais de 4 milhões de anos tem desde o Éden até agora. E milhões e milhões e milhões de pessoas morreram no pecado. Todos nós temos. Você talvez não pegou a Covid-19. Você talvez não pegou o vírus da AIDS. Você talvez não teve câncer ou não tem câncer, mas você tem pecado. E com isso não adianta status social, com isso não adianta beleza, com isso não adianta força, com isso não adianta dinheiro, com isso não adianta nada. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Romanos 5,12 vai dizer, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Salmo 51,5 diz, disse Davi, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi ele disse, eu fui formado em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nós temos esse vírus mortal, amado. Olha o que o Romanos 3,9 em diante vai dizer. Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, a sua língua trata-o enganosamente. Peçonha e áspide está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, amado. Misericórdia. Misericórdia. É o vírus mortal do pecado. É o vírus mais mortal da existência humana, é o pecado. Não é a Covid-19, não foi a lepra, não é a AIDS, não é câncer, não é depressão, mas é o vírus mortal e violento do pecado. E como eu escapo disso, irmão Ricardo? Como eu vou me libertar desse vírus? Qual o antídoto para esse vírus violento que leva o homem ao inferno?
Qual é o antídoto? A Bíblia diz que quando Jesus ele desce do monte, tinha uma grande multidão. E eis que vem um leproso, infectado pelo pecado. Porque a lepra é o efeito do pecado. Deus criou o homem perfeito, amado. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, ele vê que é muito bom. Não era só bom, era muito bom. Então a doença, as enfermidades é o efeito, é consequência do pecado, amado. Quando Deus fala para Adão, de toda a árvore do jardim tu pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerá. Deus criou o homem para a eternidade, para ser eterno. E a enfermidade é consequência devastadora do pecado. Mas só que esse leproso, ele nos ensina algo. A Bíblia diz que quando esse leproso ele chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele o adorou, dizendo Senhor. Ele reconheceu o senhorio de Cristo, ele reconheceu a soberania, ele reconheceu a grandeza, a glória, ele reconheceu que Jesus Cristo era Deus e ele é Deus. E ele falou, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele clamou ao Todo-Poderoso, ele buscou a presença gloriosa. Então o que eu e você devemos fazer, amado? Entendendo que somos pecadores. Ei, você que vai assistir essa mensagem, você precisa reconhecer que você é pecador. Não adianta a sua beleza, não adianta o seu status, não adianta aonde você mora, o carro que você tem, a roupa que você veste, não adianta a influência social que você tem, não adianta, amados irmãos, o recurso, beleza, nada tem poder para refrear o pecado, só o perdão e a misericórdia de Jesus. Clame pela misericórdia. Salmo 34, 4 em diante vai falar, busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor, aleluia, acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele leproso falou, não adianta eu ficar excluso na cidade dos leprosos, não adianta eu continuar com os pecadores, eu preciso buscar aquele que pode resolver o meu problema, e o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. Clame a ele. Jeremias 29, 12 diz, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei, aleluia. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Lembra de Jonas, o profeta fujão, que não queria obedecer ao mandato de Deus? A Bíblia diz que ele foi tragado por um grande peixe. E lá no inferno, disse ele, a Bíblia diz, Jonas 2:2, e disse na minha angústia, clamei o Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz, aleluia. Não importa o tão afundado você esteja no pecado, na drogadição, no crime, na prostituição, não adianta a profundeza do seu crime, do seu pecado. Se você clamar ao Senhor, Ele vai te responder. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo as Crônicas 7:13 diz, e se eu cerrar os céus, e se não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo, ele está falando, se eu fizer tudo isso, mas ele diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia. Aleluia. Ele ouvirá dos céus, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a nossa terra, a nossa vida. Que nós possamos ser como Pedro, amado. Que a despeito da caminhada, olhando o vento, a tempestade, sentindo, e nós começarmos a afundar, e ainda afundando a gente possa gritar, Senhor, salva-me, salva-me, salva-me.
Clame ao Senhor, amado. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, não cesse de clamar, não deixe de clamar, não desista, não recua. Clame a Deus. Eu tenho clamado ao Senhor, amado. Porque, amado, deixa eu te dizer, a gente só sabe da situação quando a gente passa na pele, queridão. Quando a gente está vendo na televisão, os números, as pessoas, os respiradores, as pessoas morrendo com falta de ar, a gente está olhando e a gente até sente, mas uma coisa é você ter na pele, sentir na pele. Eu fui na minha barbearia cortar o meu cabelo, eu fui de bicicleta, eu fiquei cansado. E quem me conhece sabe, eu pratico ciclismo. Não estou com tanta frequência, mas eu pratico ciclismo. Ok? Então eu fui daqui na minha barbearia, é cerca de 2 km, 3 km da minha casa até lá. Eu fiquei cansado, eu subi uma passarela, eu tive que parar no início dela porque me faltou ar. Eu tive febre, dor no corpo. Eu perdi 100% do paladar, 100% do olfato. Então, quando você vê as características devastadoras dessa doença, se você não tiver um equilíbrio emocional, você tem medo. Você fica assim, não, será que... Minha filha, sabe o que minha filha falou para mim? Quando eu tive que dizer para ela que eu estava com Covid, que eu não poderia mais abraçá-la, que eu não poderia mais tocá-la. Minha filha é muito apegada a mim. Ela falou, papai, eu não quero que você morra. Foi isso que ela falou para mim. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é não dormir com a sua esposa, estando com ela na mesma casa, há quase 12 dias, inteirando agora 2 semanas, praticamente? Você sabe o que é isso? Você ter que comer no seu quarto e a sua família está na copa, na cozinha, na sala, seja onde for. É horrível, amado. Imagina como aqueles leprosos se sentiam, excluídos da sociedade, sem o relacionamento social, sem o convívio social com seus familiares, sem poder trabalhar, sem poder estar na igreja congregando, sem poder estar no templo adorando, amado. Porque certamente esse leproso aqui era alguém que conhecia a Deus, porque quando ele reconhece a messianidade de Jesus, ele adora Jesus, amado. Então esse leproso estava há muito tempo sem ir no templo adorar, como eu estou sem ir à minha congregação, amado. Mas isso não me impede de adorar o Senhor. A mulher samaritana, ela era confusa em adorar. Uns falam que é no monte, outros falam que é Jerusalém. E Jesus falou, vocês adoram a quem vocês não conhecem. É necessário conhecer o Senhor, é necessário conhecer as Escrituras Sagradas, é necessário conhecer a Bíblia. E quando nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos quem nós adoramos. E não importa onde é, se é no monte ou se é em Jerusalém, nós podemos adorar o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele procura aqueles que adoram o Senhor em espírito, ó glória, e em verdade. Calamassuribicandarai. Oramancho revassúbia, cambada sorebando revai. Aleluia. Oh glória, oh glória. Nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E ele entendeu que ele estava diante do grande Deus. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ou seja, era da soberania de Deus. Tem alguns que Deus quer curar, tem outros que Deus não cura. Tem outros que Deus deixa experimentar a morte, amado, é soberania. Mas se for um santo, se for alguém que tenha fé em Jesus, amado, não interessa se vai partir dessa terra ou não. O Salmo 115, Salmo 116, 15 diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, se alguém morreu com Covid-19 e servia a Deus como eu conheci pastores, obreiros, amado, diáconos, eu conheci irmãos que morreram com a Covid-19. Mas, amado, eles estão com o Senhor. Aleluia! Então é soberania. O leproso falou, se quiserdes, pode tornar-me limpo. E, ó glória, Jesus disse para esse leproso, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Jesus, ele tem poder agora para tocar em você que está com qualquer enfermidade, seja ela qual for, Covid-19, AIDS, câncer, seja qual for a enfermidade, se for da soberania dele, da vontade dele, tocar em você, curar você, ele vai fazer porque ele é poderoso para isso. Louvado seja o nome do Senhor. E ele logo tocou a mão. Jesus, amado, segundo a lei, ele não podia tocar no leproso. Senão ele ficaria leproso também. Ele ficaria imundo.
Então olha o padrão, o nível de santidade de Deus. O nosso pecado não tem condição de infectar a Deus, mas a santidade de Deus tem poder de infectar a gente e nos purificar de toda a injustiça, aleluia. Lembra da mulher do fluxo de sangue há 12 anos, perdendo saúde, perdendo vida, perdendo tudo, convívio social, relacional, com o marido, caso ela tivesse, com o filho, com tudo. E ela disse, se eu simplesmente tocar, oh glória, se eu simplesmente tocar na veste dele, eu serei curada. Ela já tinha gastado tudo, amado, recurso com a medicina, com a ciência, e não resolveu. Mas ela teve um ato de fé. Com a pouca força dela, ela foi rastejando e tocou, aleluia, na veste de Jesus. E Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu já estou quase terminando essa nossa reflexão. Aleluia. 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 O texto sagrado diz, quando Jesus tocou nele, ser limpo, eu quero, eu vou te curar, você vai ficar curado. E quando ele ficou são, quando ele ficou purificado, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a tua oferta que Moisés determinou, para que sirva de testemunho, ou seja, você está obedecendo a palavra de Deus. Mas hoje eu e você não precisamos degolar nenhuma ave, que era o sacrifício para o leproso, Levítico 14. Hoje eu e você não precisamos degolar nenhuma ave, fazer nenhum sacrifício, porque Cristo fez isso por nós. Se o leproso não fizesse isso, ele seria, amado, rejeitado pela religião, rejeitado pelo sacerdote. Ele não seria reconhecido como alguém curado. Ele tinha que fazer isso, rito. Mas Cristo cumpriu tudo no meu e seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Agora ele nos uniu. Nós que estávamos distantes, agora nós estamos perto. Agora nós somos um só corpo. Agora não tem judeu, nem gentil, não tem grego, não tem nada, amada. Agora nós somos um em Cristo Jesus. Deus só tem um povo, é a sua igreja. Aleluia. Efésios 2:11 em diante vai dizer, olha, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, aleluia, vós que antes estavas de longe e já pelo sangue de Cristo chegaste perto, portanto, aleluia, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, era uma parede que separava o gentil do judeu, e derrubando a parede que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, e a vós que estavas de longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso, aleluia, ao Pai, em um mesmo Espírito, e assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos, membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. E eu já estou terminando. Ele obedeceu. Em outra passagem, Jesus cura 10 leprosos, Lucas 17. E só um volta para agradecer Jesus. Lucas 17 diz assim, respondendo Jesus disse, não foram 10 limpos? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, um samaritano, que tipifica a igreja gentílica, um samaritano. E disse, levanta-te, vai, a
tua fé te salvou. Ele não só queria a cura da sua enfermidade, ele queria ser salvo, regenerado, redimido, transformado. Ele queria ser uma nova criatura em Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero te dizer uma coisa: gratidão é tudo, amado. Seja grato pela salvação, seja grato pela cura, seja grato pelo fôlego de vida, seja grato pela comida que você come, seja grato pela roupa que você veste, seja grato pelo carro que você tem, pela pessoa que você é, pela família que você tem, pela igreja que você congrega. Seja grato, viva uma vida de gratidão, amado. Salmo 75:1 diz: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti te damos louvor, pois teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Salmo 7:17 diz: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor o Altíssimo. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmo 100, versículo 1 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não a nós, que nos fez seu povo, ovelha do seu pasto, entrai pelas portas deles com louvor, em seus atos com hino, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo, glória 151 em diante vai dizer: louvai ao Senhor, louvai no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com saltério e a harpa, aleluia, louvai com a dufa e a flauta, louvai com instrumentos de corda e com flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo, aleluia, quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui onde eu moro tem uma sabiá. Aqui nessa árvore aqui tem uma sabiá fazendo ninho. E ela todo dia fica cantando. Não sei se vocês já receberam. Quem conhece sabiá, identifica o canto. E vários pássaros aqui ficam cantando. Cachorro latindo. Por quê? Eles louvam ao Senhor, amado. Nós devemos louvar o Senhor com a nossa vida, com a nossa existência, com tudo que nós somos. Louvai ao Senhor, seja grato. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos vocês. Pense nisso e fiquem na paz, que na paz eu estou. Fui!